tarde, eu sou Luciana Batista, diretamente do estúdio da Mega Gestante Bebê, e hoje quem está aqui comigo é a enfermeira Fátima Nascimento, ela que é ginecologista, obstetra, sexóloga e fitoterapeuta. Olá Fátima, tudo bem? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Olha, o tema da nossa live de hoje é os 6 passos para tratar a cólica do bebê. Então, mamães, para as mamães que estão desesperadas aí, né, com seus bebês chorando, e a mamãe sabe que é cólica e tá assim, não sabe o que fazer, acompanha a nossa live de hoje aí, que a enfermeira Fátima vai dar boas dicas, tá bom? Então, marque aí suas amigas e compartilhe a nossa live agora aí, tá bom? Então, por que o bebê tem tanta cólica? Bom, isso é uma coisa assim que as mães, né, ficam se perguntando, elas só lembram de perguntar isso quando nem chora. É o seguinte, o bebê, quando ele nasce, ele não está com a flora intestinal formada, porque a flora intestinal é composta por vários micro-organismos que fazem a digestão dos nossos alimentos para que eles sejam quebrados, facilitando assim a sua absorção. Ainda tem, né, os sucos gástricos, entéricos e por aí vai. Isso tudo facilita a digestão e a flora intestinal é fundamental para esse processo, tá? Então, quando o bebê nasce, não tem essa flora formada. E com o parto normal, né, quando ele passa pela vagina da mãe, a vagina da mãe tem as defesas naturais também. A flora do Oderline, são lactobacilos. Então, o neném, ele recebe pela boca esses lactobacilos e ele engole. E aquilo já começa a formar a flora intestinal dele. Porque a flora intestinal do nosso aparelho digestivo, ela é formada também por lactobacilos, a flora intestinal. Então, esse é o processo. Como os bebês, ultimamente também tem nascido muito de parto normal, quer dizer, nem todos, né? Tem nascido a maioria de parto cesariana, demora mais um pouco ainda para formar a flora, tá? Então, esses bebês com leite materno, mesmo sendo o leite da mãe, espécie para espécie, né? Esse leite, mesmo assim, sendo muito adequado e muito leve, ele traz essa dificuldade ainda da digestão pela não formação da flora. Então, por isso que a criança sente muitos gases, porque forma gases e a criança sente aquilo e dói, porque os gases distendem, esticam as alças intestinais, formam aqueles bolsões de gás ali, e quando estica, distende as alças intestinais, a criança sente dor, e ela grita muito de dor. Então, é uma coisa que acontece fisiológica com a maioria dos bebês, mas que dá para dar uma ajeitadinha, dá para aliviar essa situação, tá? Então, vamos aliviar essa situação aí com 6 passos que nós vamos dar agora aqui, tá bom? Então, o primeiro passo. A mãe deve ter a alimentação equilibrada. Olha só que geladeira linda. Então, gente, como é que nós podemos fazer? A mãe, ela necessita de uma alimentação equilibrada. Isso é super importante. Então, se você tiver uma orientação de uma nutricionista, vai te ajudar muito. Mas uma coisa importante você sempre lembrar, equilibrada nas cores, né, nos nutrientes importantes, evitar produtos industrializados o mais que puder, isso eu já falei várias vezes aqui, tá? Evitar ao máximo produtos industrializados. Só usar cortes de carnes, de frango, de peixes, o mais fresco possível, e usar legumes, verduras, frutas, cereais de procedência conhecida, tá certo? Os orgânicos são os melhores, apesar de um pouco mais caros. Mas se você não puder comprar os orgânicos, deixe os outros sempre de molho em água, né, um pouco, né, as verduras e os legumes e as frutas, porque isso já facilita sair bastante do agrotóxico. Vou deixar pelo menos uns 20 minutos a meia hora eles ali na água, de preferência até as verduras forem usadas cruas, com um pouquinho de vinagre, uma colher de sopa para cada litro. Enfim, todo esse processo ajuda a ter uma alimentação mais saudável e mais equilibrada. Então você tem que saber equilibrar em uma refeição, né? Quando eu falo uma refeição, vamos supor, o almoço, a janta pode repetir. Tem que ter um alimento verde escuro, uma porção, vermelho, uma porção, amarelo, uma porção, o branco, uma porção. Então você vai escolher, tem vários, eu vou dar só um exemplo, tá? Do amarelo, você pode usar mamão para fazer um suco, você pode usar cenoura,
abóbora, né? O verde tem brócolis, tem couve, né? E por aí vai. Então, para cada cor dessa, você vai usar. O último elemento, que é o quinto, é o grão, tá? O grão. Você também vai usar o vermelho, né? Pode ser beterraba, melancia, enfim. Então, você vai usar, né? Voltando, recapitulando. O branco, o amarelo, o vermelho, o verde. O último elemento é o grão. E a carne vem por fora, a proteína. Então, se você equilibrar nas cores, seja do suco, sempre de frutas, ou a sobremesa também de fruta, com um prato adequado, vai ser excelente. E quando eu falo de grãos, você vai variando. Os feijões, lentilha, soja, vários tipos de feijões, né? Você vai usar. Então, você vai ter uma dieta equilibrada e saudável. Porque o que não pode acontecer é justamente você utilizar um elemento assim em dominância no prato. Por exemplo, você adora comer pepino. Então você monta o seu pratinho lá colorido, né? Mas você coloca muito pepino. 3 porções em relação às outras. O que vai acontecer? O pepino é rico em enxofre. Vai formar gases, assim como a couve-flor, assim como o brócolis, né? Feijão tem que ser bem cozido. Enfim, tudo tem que ser em quantidades regulares e bem equilibradas. Porque se colocar um elemento mais do que o outro, o arroz, por exemplo, fermenta muito. Colocar muito mais arroz do que os outros, você vai ficar com gases. Então, certos alimentos, por exemplo, que são ricos em enxofre, conforme eu falei, o pepino, a couve-flor, o brócolis, isso passa para o bebê, porque vai passar pelo leite, tá? Essas substâncias são digeridas pela mãe, elas caem na corrente sanguínea, né? E elas vão passar pelo leite. Por exemplo, só para vocês terem ideia, o chocolate, se a mãe ficar comendo chocolate, ele é rico em polifenóis, é bom para a saúde, mas aquilo passa pelo leite. Então, a criança vai ter cólica, tá? Se você tomar um chá de hortelã, você vai modificar o sabor do leite com o chá de hortelã. Então, você tem que evitar de usar coisas muito fortes, capim-limão, hortelã, que tem um cheiro forte, porque isso vai modificar o leite. Tem que ser tudo muito bem equilibrado, tá certo? Então, a nutricionista vai te dar um apoio muito bom nesse sentido, tá? Isso aí, mamães. Compartilha aí a nossa live agora, tá? Marque suas amigas, tá? Aquelas que estão aí precisando dessas informações aí, saber como é que faz, né? Pra evitar, né, a cólica do bebê, né? Que é muito ruim. Né? Evita e minimiza, diminui o máximo. Porque não dorme nem a mãe, nem a criança, a família inteira, a casa inteira acorda com a criança chorando, tá? Então vamos lá. Lembrando que sexta-feira, toda sexta-feira aqui a gente tem sorteio de um brinde maravilhoso, tá? Toda vez tem um brinde ótimo, incrível, tá? Então, fica acompanhando aí o Facebook, tá? Que a gente já vai colocar aí, a qualquer momento, a imagem do sorteio, tá bom? E a Ellen Grigio diz, a minha tem muita cólica, muita mesmo. A Ellen tá falando. Então você vai acompanhando, Ellen, que nós vamos dar várias dicas aqui, orientações para isso, tá? Para você ajudar o seu bebê. Isso, a Kátia Falcão. Meu neto tem 1 mês e 14 dias, já tem cólica. Pode dar chá? Nós temos um item aqui. Nós vamos responder aqui. já, Kátia, tá? Isso, fica aí. Tem um item aqui que a gente já vai falar sobre isso. Agora, o segundo passo para tratar a cólica do bebê é massagear a barriga do bebê 20 minutos antes das mamadas. Eu vou explicar. Porque é o seguinte, o bebê, como nós somos, o trânsito intestinal, ele fica rodando no sentido do ponteiro do relógio. Então, se você for massagear o bebê, tem que massagear no sentido do ponteiro do relógio, tá? O meu braço direito está aqui, da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Ao redor do umbigo, você afunda um pouco. Na hora que o neném está com a musculatura relaxada do abdômen, você afunda um pouco o dedo, você vai massageando ao redor. Mas você tem que afundar para sentir. Onde tiver bolhas, você sente tipo uma almofadinha. Ali, você tem que fazer movimentos circulares para desmanchar aquela bolha. Aí continua a empurrar. E um detalhe importante, passa óleo na mão para deslizar e vai ser muito bom esse deslizamento. Você vai passando a mão, não é só na pele não, é para afundar mesmo, você vai sentindo. Você vai deslocar esses gases. Então, se você fizer isso uns 20 minutos, meia hora antes, né? Chega a hora do neném mamar, você vai deslocando, vai deslocando, vai deslocando.
você vai perceber que depois de 20 minutos mais ou menos, a criança vai começar a soltar gases. Às vezes ela até evacua. Então, rapidinho começa a soltar os gases, porque quando ela mamar, existe uma coisa chamada reflexo gastrocólico, que todos os bebezinhos têm, nós temos também, né? A maioria dos mamíferos tem isso mesmo. Então, esse reflexo é como? O neném mama, imediatamente, não demora muito, ele vai evacuar. Porque quando o leite cai no estômago, começa o movimento, né, de contração do estômago para digestão, para empurrar para o intestino. Quando chega no intestino, esses movimentos da peristalse para empurrar o alimento faz com que os gases se movimentem. Então você imagina o neném mamando, começa o gás se movimentar lá dentro, pronto. Aí vem aquela cólica, ele larga o peito para chorar e não consegue mamar. Então por isso é importante fazer essa massagem antes para facilitar o deslocamento dos gases, para quando ele for mamar, apertando olha lá, mesmo, né? olha só a foto aqui. Olha lá, ela afunda a mão enquanto o bebê está com o músculo relaxado. Se o neném estiver chorando, não adianta que não vai conseguir afundar a mão. Você vai afundar quando ele estiver relaxado. Com óleo você vai rodando no sentido do ponteiro do relógio. Você no início vai estranhar um pouquinho, mas depois você vai se acostumar. E vai ser super fácil de fazer, tá? Deixa eu contar um caso rápido. Uma vez me ligaram, um casal desesperado, que a criança não conseguia mamar, só chorava, não conseguia mamar, largava o peito, toda vez que mamava chorava, ninguém dormia, a criança estava com quase um mês, um desespero, já tinha tomado vários remédios, nada melhorava. O pediatra já não sabia mais o que fazer, porque aí eu falei, traz aqui. Eles levaram lá no meu consultório. Quando cheguei lá, eu falei assim, coloca o neném para mamar. Ele falou, não, já está na hora, porque ele mama toda hora, não consegue dar uma mamada inteira, mama assim, picadinho. Falei assim, então tá bom. Quando começou a mamar, eu vi que a criança começou a se contorcer por cólica, porque ela contrai a perninha e para a barriguinha ficar menos esticada. O que aconteceu? Aí eu falei assim, deixa eu examinar. Quando eu examinei, a criança estava cheia de gases. Então eu falei assim, olha, não vamos fazer assim. Aí eu mostrei a massagem, expliquei, a criança começou a eliminar os gases. Eliminou os gases, mamãe colocou no peito. Olha, a criança mamou um tempão, o tempo que deveria mamar mesmo, né? Ainda foi pro outro peito. O pai olhava, assim, chocado, e falou para mim, ele nunca mamou assim. Nunca, é a primeira vez. Ele ainda falou assim, você é a Nani dos bebês. Eu falei assim, porque é uma coisa simples, tá, gente? Então, se você eliminar os gases antes, ajudar a deslocar esses gases, ele vai facilitar a saída, né? Essa massagem facilita a saída do bebê, né? Os gases vão ser eliminados. Tá bom? Então, a dica assim, muito importante, tá? Isso, muito importante mesmo. Marca suas amigas aí, tá? Aquelas que também estão passando por isso, né? Dificuldades para amamentar, né? Porque o bebê tá lá cheio de cólica, não consegue nem, tadinho, nem mamar, nem se alimentar direito de tanta dor, né? Ele não vai mamar adequadamente, vai dar fome rapidinho, aí a mãe toda hora tem que dar peito, ninguém dorme nem de dia nem de noite. Chora tanto, né? A criança chora de desconforto. Lembrando aí as mamães, né, tá? Que as mamães que estão no Rio de Janeiro, né? As mamães que estão no Rio de Janeiro, que é a feira da Mega Gestante Bebê, vai começar amanhã, terça-feira, no Rio Centro, tá? E venham conferir, tá bom? Venham conferir as nossas promoções, não percam, tá? A feira vai de terça a domingo, tá bom? Então, terceiro item, o terceiro passo aí da nossa lista para tratar a cólica é: nenhum outro alimento, como chás e água, precisa ser oferecido ao bebê. Ao bebê que mama no peito, né? No caso. É verdade. É o seguinte, o bebê que mama exclusivamente ao seio materno, só se alimenta de leite materno, que é o ideal, até o 6º mês, se você deixar para essa criança, vai atrasar o horário da mamada. E o chá, para ser oferecido, teria que ser, né, a maioria usa o chuquinha, porque teria que ser até no copinho, para facilitar. Porque senão a criança vai confundir o bico do peito da mãe com o bico do chuquinha, né, da mamadeirinha, enfim. E o chá, ele vai tirar um pouco da fome do bebê. Né? Se usa muito chá de erva doce. É muito comum, porque ajuda a desmanchar as bolhas de gás. Mas, em compensação, daqui a pouco vai precisar dar de novo, porque a cólica vai estar lá, os gases vão estar sendo sempre produzidos. Então vai ter que tomar o chá várias vezes, todos os dias. O que vai acontecer? Com o tempo, essa criança não vai ganhar o peso adequado, porque ela vai tomar o chá e vai atrasar o horário da mamada. Então ela vai deixar de ganhar o peso ideal. É uma curva que cresce, vai crescer um pouco mais lenta do ganho de peso.
tá? Além de correr risco de infecção intestinal, que é um alimento fora do leite materno. Agora, por isso que é importante fazer só a massagem, porque assim ela não vai fazer confusão de bicos, não vai ter risco de infecção, tá? Sim. Então, aí já está respondendo aí a pergunta da Kátia Falcão, né, que estava falando sobre o neto dela, que tem 1 mês e 14 dias, é bem novinho, né? É, bem bastante. Um bebezinho. E já tem cólica e ela pergunta se pode dar chá. Então foi respondido aí que não, né? O ideal é não oferecer ele... chá nenhum outro alimento ao bebê, tá? Isso aí, só o peito, É. que é o necessário para ele. E a Isabela Borcardi, onde é o seu consultório? Tá. É aqui no Rio de Janeiro, é na Avenida Rio Branco, bem junto ao metrô da estação do Largo da Carioca, tá? É lá. Aí se você quiser, eu te passo o endereço no privado, tá bom? Boa. Carla Lacerda... Eu te passo, tá? Isso. Carla Lacerda disse, eu vou. Isso, Carla, Tá bom, a gente vou se te encontra aguardar lá. Isso, a gente se encontra aqui. Ellen Grigio. E o que está acontecendo com a minha mama mais chora muito? A minha mama mais chora. É o que está acontecendo com a minha mama mais chora muito. Ela mama, pode mas ser chora os muito. gases. É importante, primeiro você levar a criança no pediatra para ele diagnosticar mesmo se são gases. Apesar que se você colocar a mão, você vai sentir. Você consegue sentir o movimento e até umas bolhas de gás. Mas é importante levar no pediatra para ele fazer um exame, obviamente, clínico no abdômen do bebê. Ele vai te dizer, é gases, tá? Então constata primeiro se são gases e você faz a massagem. Mas independente disso, você pode fazer a massagem, tá? Porque assim já vai eliminando. Se por acaso persistir, mesmo eliminando os gases, aí você realmente precisa levar para o pediatra, que pode ser outra coisa, tá? Verdade. Natália Mello. E se a mãe tomar o chá de erva doce, ajuda nessa liberação dos gases do bebê? Olha, ajuda sim. Porque se a mãe ajuda até na injeção do leite. O chá de erva doce, ele estimula a produção de ocitocina, vai até injetar mais leite. Vai ajudar sim, tá? Então, você pode usar 1 colher de sopa das sementes da erva doce. Você coloca no fundo da xícara e joga água fervendo e tampa, tá? E deixa lá apurar. Depois você coa, pronto. Aí você pode tomar as 3 xícaras por dia, isso vai ajudar o bebê. Mas também tem que fazer a massagem, que é uma atividade mecânica que vai ajudar somando com você tomando chá, tá bom? Marcelo Thaís Pinafre. Quando que idade pode ser oferecido chás para bebês? Olha, o ideal é a partir do 6º mês, quando o bebê já começa a introdução dos alimentos, tá? Dos alimentos sólidos, dos sucos, né? As papinhas doces e salgadas. Mas mesmo assim, dependendo do tipo de chá, não é qualquer chá não. Então tem que ver qual tipo de chá que a criança pode tomar, tá bom? O chá de erva doce pode, tá? Mas sempre um pouquinho, se tiver indicação, tá? Então tem que ver com o teu pediatra, tá? Gabriela Faria. Meu bebê tem 20 dias, sente muitas cólicas, levei ao pediatra e o doutora passou sintética. Tem algum problema? Sintética que você fala, tá escrito aqui sintética. No caso é uma medicação sintética, não é nada natural. Porque normalmente eles passam para a criança o remédio, né? Eu não queria falar o nome comercial aqui do remédio, mas ele passa um remédio à base de dimeticona, que é o nome da substância ativa, tá? Que todo mundo conhece qual é o remédio, né? Então, dentro da dosagem certa que o pediatra passou, você pode usar. Mas se você fizer as massagens, de repente nem vai precisar, tá? Então, vamos lá. A Bianca Cristina diz assim, o neném tá cheio de cólica agorinha. Vou nem conseguir ver a live. Ai, tadinha. Faz agora o seguinte. Com os passos. Olha, Bianca, a live vai ficar disponível, tá? Lá no Facebook, tá? Aí não tem problema. Exato. Quando acabar aqui, vai estar disponível lá e você vai poder ver a qualquer hora, a qualquer momento. Inclusive você volta, retorna e tal, o ponto que você parou, né? Não vai ter problema. E eu peço aí pra você também que compartilhe, né? Porque outras mamães também estão passando por isso, né?
E a gente pode ajudar muito com essas dicas, com esses passos que a gente está dando aqui. Verdade. Agora, a Natasha Igape. Minha bebê não tinha cólicas até a vacina de 2 meses. Depois que tomou a vacina, ela começou a ter muita cólica e passou a não dormir. É normal? Ela está com 2 meses e 20 dias. Será que... Olha, eu acho que foi coincidência, tá? Porque é o seguinte, a vacina do bebê, tá? Geralmente é a tetravalente que vai tomar, né? Enfim, uma delas. Então, o que acontece? A criança fica muito enjoada, porque a vacina dá um mal-estar geral, ainda mais que são vários antígenos que tem ali dentro da vacina, de várias doenças. Não é só tetravalente, são 4, e agora tem a penta também. Enfim, o que vai acontecer? A criança vai ficar com mal-estar, vai ficar enjoada, ela vai ficar com febre, vai ficar com mal-estar. E isso vai deixar a criança bem enjoadinha mesmo, ela não vai querer mamar direito. Concluindo, eu não acredito que seja a partir da vacina que formou os gases, não tem nada a ver, tá? O que pode acontecer é que, coincidentemente, ela surgiu com os gases agora, tá? Isso pode acontecer também, tem criança que só aparece gases mais tarde, que incomodam. Tem criança que já tem problema de gases desde o início, outros não, só surge um pouquinho mais tarde. Pode ter sido coincidência, mas não tem nada a ver com a vacina não, tá, querida? Cristiane Henrique Rodrigues Costa. Ih, nome grandão. Eu vou na feira ansiosa demais. Sábado estarei lá. Isso aí, a gente vai se encontrar, tá, Cristiane? Juliana Mendonça Vieira. O meu também, muita cólica. Que dó. Grita quando mama. Ouvi falar de um medicamento, Coliquides. É um probiótico. Tem mães que dizem que faz milagre. O que diz, doutora? Eu conheço um outro também, a base vegetal, já ouvi falar desse. Agora, qualquer um que você for usar, você tem que ter a prescrição do pediatra, é fundamental para não causar nenhum problema no seu bebê, tá? No caso desse aí que ela falou, é um probiótico. Sendo probiótico, vai ajudar a acelerar a formação da flora intestinal, né? É interessante, é bom, mas tem que ver se o pediatra vai prescrever. Você só pode usar com a prescrição do pediatra na dosagem no tempo certo, porque tem um tempo para usar isso, a quantidade, os horários, tá bom? Então presta bastante atenção nisso. Se o pediatra prescreveu, você usa, de acordo com a prescrição dele, mas independente disso, faça as massagens, que vai ajudar muito a eliminar os gases, tá bom? Isso aí. Eu lembrei agora também que tem gente que faz bicicleta assim na perninha do bebê. Isso tem alguma coisa a ver? Não, porque quando pega a perninha do neném e dobra a perninha e encosta na barriga, o que faz? Aperta a barriga. Aí os gases saem. É como se fosse uma brincadeirinha, né? Que é mais descontraída, né? Sai, só que aperta assim para baixo. Então ele sai, às vezes pro lado certo, às vezes volta. Por isso que é importante massagear no sentido do trânsito intestinal, que é no sentido do ponteiro do relógio. Eu gosto mais dessa. Tá? Eu confesso que quando os meus bebês tiveram cólica, né, eu não sabia fazer a massagem. Eu não sabia que tinha que ser sentido horário e que tinha que apertar a barriga. Eu fazia lá do meu jeito, não dava muito certo, não. Mas acertava mais ou menos. É porque você não sabia o lado certo, mas quando sabe o lado certo, mas dava uma aliviadinha pelo menos. Dava uma aliviadinha, mas olha, muito boas dicas, tá, mamães? A posição também. Quando você acaba de fazer essa massagem, se o neném ainda tá calmo, não tá chorando de fome, quando já caiu o umbigo, tá? Ele virado de barriga para baixo no seu colo, em cima da sua coxa, a mãe balança o joelhinho para lá e para cá, as coxas dela, e aquilo também massageia um pouquinho a barriguinha do bebê. Isso é legal também. Aconchega bem a cabecinha dele e balança e segura ele. Mas balançando a sua perninha. Tá? É muito legal também. Mas o melhor de todos é essa massagem redondinha, certinho. E para quem faz também a massagem Chantal no bebê, já faz eliminando também. Mas é no sentido só de cima para baixo. Pode fazer também, mas o legal de todas, a melhor é essa que roda, porque já vai no trânsito, no sentido do trânsito intestinal, tá? A Priscila Correia, ela diz, ela está perguntando, voltarei a trabalhar, o bebê vai estar com 4 meses, posso dar papinhas? Nesse caso, tem pediatra que já libera, né?
a papinha doce, a papinha salgada, e vai ter que fazer a transição. É melhor você ver com o pediatra, tá? Mas eles geralmente dão nessa fase quando a mãe precisa trabalhar. Só que tem uma coisa que eu sempre falo que é muito importante, a gente estava até conversando aqui em casa com você com o Luciano sobre isso. Se você for introduzir papinha para o bebê, seja fruta ou de legumes, antes dos 6 meses, você não pode bater no liquidificador, tá? Você tem que cozinhar os legumes ou a fruta, né? Você pega a fruta, picota, tem que passar na peneira fina. Passa na peneira para reter as fibras. O que sai embaixo é que você vai ofertar o bebê. Aquela coisa bem fininha, você vai ofertar o bebê. Porque antes de 6 meses eles não têm capacidade para digerir fibras. Isso fere a parede do intestino da criança. Não é legal. Então, se bater no liquidificador, a fibra vai também do mesmo jeito, não pode. Então, você tem que passar na peneira e só o que sai embaixo, quando você cozinha os legumes ou para fazer a papinha de fruta, é que você vai ofertar o que está embaixo. As fibras não podem entrar. Só a partir do 6º mês que a criança tem condições de digerir fibra. Então, aí você vai passar tudo amassadinho no garfo, já vai dar amassadinho, já para ela ter a noção de querer mastigar. Tá bom? É assim. Isso aí. Ellen Grigio. A minha filha está tomando essa medicação, mas não está fazendo tanto efeito assim. Mas dá até vontade de chorar junto. Ai, coitadinha. Dá, porque eu já chorei muito. Assim, você fica com pena do bebê, no desespero, a mãe chora junto. É horrível. Faz a massagem que você vai ver, é impressionante. Outro dia, lá na feira Mega Gestante Bebê, na sala de amamentação, tinha uma criança que chorava. Gente, estava ouvindo de longe. Eu falei, gente, o que essa criança tanto chora? Eu fui lá para ver o que estava acontecendo. Eram gases, eu examinei, a criança eram gases. Eu fiz a massagem, ensinei a avó a fazer. Olha, a criança soltou tantos gases. Evacuou, sujou tudo. Mas foi uma benção, porque limpamos o bebê, a criança mamou, dormiu, foi uma maravilha. E eu ensinei a fazer lá na hora a massagem. Então, eu já estou dando essas orientações aqui para vocês, tá? Então, não deixem de fazer a massagem, não deixem de ir na Mega Gestante Bebê. Isso aí, lembrando as mamães, né, que estão aqui no Rio, e a Feira Mega Gestante Bebê começa amanhã, tá? Terça-feira, no Rio Centro, tá? Venham conferir nossas promoções, né? Não percam. E a feira vai de terça a domingo, tá bom, mamães? Muitas novidades lindas, sempre Isso. tem. Então, no 4º passo, para tratar a cólica do bebê, é não oferecer chupetas ou bicos artificiais para o bebê. Olha lá. Tá vendo? A criança já recusa, que sabe que não é uma boa. Tá? Que legal. Então, o que acontece? A gente só deve oferecer quando existe uma real necessidade, tá? Porque o mais importante é aleitamento materno no peito. Então, são raras as exceções em que é uma necessidade, o pediatra vai prescrever, né, o leitinho de vaca, o complemento vai prescrever para ser ofertado. Até porque os bicos artificiais, a criança suga e entra muito ar, o alimento entra muito rápido. E quando é um complemento que é feito com leite de vaca, mesmo que ele seja preparado e quebrando as moléculas de gordura, que são para o bezerro, para tentar ter uma assimilação pelo intestino do ser humano, o bebê, mesmo assim o índice de caseína é alto e a criança tem uma certa indigestão, por isso ela demora horas. É como se você comesse assim 2 pratos cheios de feijoada, aí depois deitasse numa rede assim, fica lá pesado para dormir. A criança quando mama leite artificial é assim, tá? O leite de vaca, ela fica um tempão sem sentir fome, sem chorar e vai dormir, que é pesado, demora a digestão. Isso tudo facilita a formação de muitos gases, porque a flora que já não está formada adequadamente, já tem uma certa dificuldade de digerir o leite materno, vai ter muito mais dificuldade para digerir o leite de vaca, mesmo ele sendo processado. Então, tem que ter muita intensificação desses cuidados, tá? Então, por isso a gente pede para não ofertar nenhum outro tipo de bico, que vai fazer confusão de bico, seja de chupeta, de mamadeira. Só nos casos realmente necessários, tá? Que você vai usar mamadeira, que você vai usar uma chupeta. Aí são os casos para serem realmente avaliados, certo? Isso aí, mamães. A Ellen Grigio agradece, obrigada pelas dicas. Isso, a gente fica muito feliz de poder ajudar. Verdade. Isabela Aze. Doutora, meu bebê tem 2 meses e todo dia às 4 horas da manhã, parece família que estava falando, dia às 4 horas da manhã começa a se torcer de cólica. O que eu faço? Faço massagem e não resolve não.
Eu falei que a minha tinha hora certinha para ter cólica, a minha primeira É. bebê. Era 8 horas da noite. Todos os dias, 8 horas da noite, começava a chorar por causa de cólica. Esse tem horário, igual a minha. Mas por quê? Porque se alimentou durante o dia, foi feita a digestão, formou os gases. Chega uma hora que os gases são tantos que a criança não consegue eliminar, começa a distender as alças, aquele volume, e começa a chorar. Depende do horário que foi feita essa digestão e acumulou aquela quantidade de gases. Então chega uma hora que a criança não aguenta, tá? Conta do horário da digestão, que vai acumulando, vai acumulando. Então o que deve ser feito? Procura fazer essa massagem que eu te falei durante o dia, 3, 4 vezes por dia, para não deixar acumular. Você vai perceber que ele vai eliminar os gases do bebê. E se for necessário, fala com o pediatra para entrar com a medicação junto, tá? Tenta fazer isso quando é um caso mais, mais assim, gritante, que a criança fica chorando muito, né? Então você procura associar a massagem com o remédio que o pediatra vai passar, tá bom? Isso aí, mamães, compartilhe agora a nossa live, tá? Marque suas amigas, né? Porque eu tenho certeza que tem muitas mamães que estão passando dessa dificuldade aí com os bebês, com cólica, sem saber o que fazer. Eu mesma já passei por isso também, sei como é que é, a gente fica muito apreensivo, muito... A mamãe fica triste, né? De ver o bebê chorando, a gente fica em desespero a gente não mesmo, sabe o que fazer direito. Então, medo, compartilha né? a nossa live aí agora, tá? Para outras mamães terem acesso também a essas dicas, tá bom? Nós temos muito medo. Verdade. Inclusive, deixa eu só falar aqui, só uma coisa. A Isabela está dizendo que ela acha que é do leite artificial, que deve ser dessa dificuldade na digestão, que ela fez uma cirurgia e não está produzindo, né? É o mesmo caso que eu passei. Tá? Eu fiz cirurgia plástica aos 21 anos para redução e eles sempre retiram gordura e as glândulas mamárias, uma parte vai junto. O parênquima mamário é entremeado glândula e gordura. Então, quando faz a cirurgia plástica para redução, eles vão cortando esse excesso de tecido e para fechar, para diminuir a mama. Então, glândulas vão embora também. O que acontece? Eu tinha uma produção pequena de leite, eu precisei complementar também, tá? Então, ele mamava no peito, tudo que podia e depois complementava. Foi assim com os meus 2 filhos. É o mesmo caso dela. Então tem que intensificar realmente a massagem e procura o pediatra se por acaso precisar, tá? Conta que é o leite artificial, tá? Isso aí, já ia perguntar, né? Acho que tem mamãe que precisa dar o complemento, né? Pois é, que chato. Agora a Priscila Miranda, o modo de dar mamar pode ter influência nos gases? Isso é muito importante. Tem um item que fala sobre isso aí também. Isso. Já é o próximo? É o próximo. Ótimo, então vamos entrar nele. Tá. Próximo item, o próximo passo é a pega correta. A pega correta ao seio materno, que é fundamental. Isso mesmo. É verdade. É como ela falou, né? O modo de dar mamar pode? Influencia? Pode. Porque olha só, como é que é a pega? Tem a foto aqui. O neném fez aquela boquinha de peixe. Sabe assim, aquele peixe que dá beijinho, peixe beijador? Fica um lábio para cima, um lábio para baixo. Então, dá pra ver aqui. Primeiro ele vem abocanhando, ele pega o mamilo e a areola. E leva o mamilo pro céu da boca. Quando ele faz essa pega, ele tem que fechar tudinho, ó, foi uma ventosa, ele fecha, não pode entrar ar por lugar nenhum. Então fica uma pressão ali diferente, tá? Olha aqui, dá licença. Aqui, ó, a boquinha, ó, o lábio virado para baixo, tá? E o outro lábiozinho aqui em cima. Ele encosta aqui, ó, o queixo na mama, e quando ele suga, aqui, ó, as bochechas dele, nós vimos a movimentação no maxilar. Tá? E não pode fazer barulho. Nós escutamos até o bebê deglutir o leite. Ele faz aquele barulho de deglutir, de engolir o leite. Mas se começar a fazer um barulho de estalo, né? É porque está entrando ar, né? Então, se está entrando ar, você tem que vir com o dedinho mindinho, soltar. Não está pego adequado, ele vai engolir o ar e vai formar mais gases. Aí solta, reposiciona até ele fazer e fechar bem e não ter mais esse barulho. Tá certo? É isso. Isso aí. Ana Paula, doutora, minha filha tem 2 meses e depois que tomou as vacinas, o cocô ficou verde, muito escuro. É normal? Olha só, as fezes do bebê, ele tomou o quê? Foi da vacina, né?
Normalmente as fezes do bebê, elas são amareladas, cor de gema de ovo um pouquinho mais clara, quase a cor do milho, né? Às vezes, assim que ele nasce, elimina o mecônio, que é aquela coisa pastosa, verde musgo. Depois vai clareando e fica amarelinho. São geralmente amarelinho, tá? Agora, para ser verde, né? Coincidência com a vacina, você tem que levar a criança ao pediatra, porque isso não é normal, ser verde. Às vezes, se ele tomou leite em pó, tá? Já acontece de ficar do amarelo esverdeado. Mas verde, tem que ver se ele está com cólica, tem que ver o que está acontecendo, tem que examinar esse bebê, tá? Porque as vacinas, normalmente, todas as vacinas são com vírus mortos, partículas de vírus mortos. Então, é muito difícil ter vírus atenuados. Então, que vão causar alguma infecção que seja alojando no intestino. Então, você tem que levar essa criança no pediatra para ser bem investigado, tá? Tá, a Miriam Machado. Eu fiz cirurgia de redução aos 21 anos. Tive meu filho aos 35 anos e tive muito leite. Amamentei até 2 anos e 8 meses. Ai, que ótimo. Legal, deu diferente, sorte, né? que muito bom, né? Muito bom mesmo. Bom. Priscila Miranda. Doutora, tem alguma dica então para pega para as mamães que têm a mama gigante? Tá, olha só, a mama gigante, né? O ideal é você usar aquele sutiã de sustentação bom, de amamentação, que você abre a janelinha e o sutiã não pode ficar apertando a mama, assim, quando você abre a janelinha, não, tá? E quando você for pegar a sua mama, pega em C, assim, a gente fala em C, nunca assim tesoura, tá? Senão atrapalha a descida dos ductos lactíferos. Você pega em C, você pode apoiar a mama aqui, tá? Apoiar logo a parte que vai ser ofertada para o bebê, né? Bem próxima da areola do bico, e você apoiar e ofertar, e vai acolchoando com a almofada, de maneira que fique, o neném consiga pegar, tá bom? E você vai controlando o apoio assim, com o C. Tenta fazer assim, para ver se você consegue, tá, querida? Qualquer coisa, você tenta entrar em contato comigo depois, tá? Esse é o sutiã, né? Então, essa parte aqui, quando desce a tampinha, essa parte aqui não pode apertar, tá? Porque às vezes a mama é grande, é difícil achar um sutiã desse tamanho. Se você não conseguir ficar apertando, não deve usar. Pode botar o extensor atrás, né? Lá nas costas. Então, tenta fazer assim, dá o apoio em C, tá? Porque dessa forma, vai facilitar de você movimentar a mama e direcionar melhor para a boquinha do bebê, tá? Se precisar de qualquer coisa, entra em contato comigo. Isso aí. Então, mamães, compartilhe a nossa live, tá? Marque suas amigas, que pode ter outras mamães. Não, com certeza tem outras mamães que estão precisando também dessas dicas para eliminar, né? Tratar a cólica do bebê. E agora nós vamos para o 6º passo, que é o último. Após a mamada, o bebê deve ser colocado para dormir do lado direito. Isso é uma dica muito boa, né? Pelo seguinte, porque a curvatura do estômago e a saída do estômago para o intestino duodeno, a primeira porção do intestino, é aqui pelo lado direito. Então, quando você deita o bebê, acabou de mamar, rotou, fica um pouquinho com ele aqui, depois você vai deitar o bebê do lado direito. Isso vai facilitar a digestão. Facilitando a digestão, vai favorecer a diminuição dos gases, porque o leite vai escoar direitinho. Se virar ele para o outro lado, o contrário, primeiro que ele vai botar para fora, porque vai forçar a saída pela válvula, vai ter o tal do refluxo, né? Ele vai ficar cuspindo aquilo. E vai demorar para fazer a digestão para o leite descer, tá bom? Então o ideal é assim. Tá vendo? O nenenzinho está deitado do lado direito, tá bom? Deitar para o lado direito, porque assim vai facilitar por conta da saída, né? O leite do estômago para o intestino. Dalila Sabrina Rodrigues. Meu bebê tem 11 dias e tem dificuldade já na hora da pega. Não entra ar, pois ele suga de forma bastante intensa, mas ele abre pouco a boca, pegando só o bico do seio, o que acaba me machucando muito. O que acontece? Se ele não pegar a areola, pegar só o bico, vai rachar ali no bico. É o que ela falou, tá machucando. Você tem que tentar fazer o seguinte, às vezes o seio tá com muito leite, a areola fica esticada, muito esticada e tensa, ele não consegue fazer assim. Tem um macete que nós ensinamos.
Você primeiro ordenha um pouco do leite, pegando pela areola, ali na fronteira da areola com a pele da mama. Vai tentando esvaziar um pouquinho ali. Quando a areola ficar bem macia, que aí não tem aquela tensão do leite na areola, né? Para ele ficar muito cheio. Aí você pega a areola com o bico e balança assim, ó, na frente da boquinha do bebê, que ele vai abrir. No que ele abrir, olha lá, tá vendo? Apesar que essa energia é maior. Mas no que ele abrir, você coloca na boquinha dele. Você vai pegar aqui, ó. Você vai colocar aqui, você vai fazer a ordenha. Tá? Você vai fazer a ordenha, o leite vai sair. Aqui vai ficar mais macio, bem mais molinho. Você vai conseguir pegar e levar para a boca do bebê. Ele vai, abocanhar. Quando ele abocanhar, até o teu dedo vai junto, às vezes. Aí você tira o dedo, ele fica ali, segurando a areola e o bico junto. Esse é um macete, assim, é ótimo, assim que eu faço. Na casa das mães, quando elas me chamam, eu vou. E tem que pegar ali e levar. Mas primeiro tem que esvaziar a areola um pouco, para ela ficar macia. Assim ele vai conseguir fazer a pega, tá? Isso mesmo. A Priscila Miranda está agradecendo, obrigada, e diz que vai entrar em contato. Tá certo. Tá bom. Estamos chegando no final da nossa live, mas tem a Elisângela Mendes. Ela está dizendo assim, muito legal as dicas. Isso, muito legal. Obrigada. Gostou, né, Elisângela? Tomara que a gente possa trazer mais e mais gente. O assunto da amamentação é um assunto imenso, né? É imenso. E tem a ver com a cólica do bebê, né? Vocês viram que tem tudo a ver. Então, por favor, se vocês quiserem mais que eu fale sobre esse assunto, sobre outros também, basta vocês escreverem aqui nos comentários, peça às suas amigas, fulana, ô amiga, o que você tem dúvida? Manda aqui que a Fátima vai ver. Então, dependendo da demanda, conforme for chegando, nós vamos anotando tudo, para nós fazermos mais lives sobre os assuntos que vocês mais precisam, tá bom? Para poder ajudar bastante vocês, tá? Isso aí. Estamos chegando no fim da nossa live, tá, mamães? Compartilha aí a nossa live, tá? Porque tá acabando, mas ela vai ficar disponível. Sorteio, né? Também. Vai ficar disponível aí, então as mamães podem ver a qualquer hora, a qualquer momento, tá bom? Eliana Santos, doutora, gostaria de saber quais alimentos causam cólica. Exemplo, pipoca. A pipoca, ela fermenta. A pipoca fermenta, sim. Agora, olha só. Enxofre, porque tem muito enxofre. Vamos aos que tem, que formam gases. Pepino, brócolis, couve, flor, né? Hortelã. O que mais? Arroz, feijão, várias sementes e grãos, né? E aquelas Esses são os mais comuns. Não, chocolate. Agora não pode ficar comendo muito doce, doce também fermenta. Chocolate, refrigerante. Refrigerante nem pensar, gente. Eu nem falei, porque nem pensar, porque já vem com gás. É horrível. Tá? Então tem que ter muito cuidado, tá? Massas, né? Tá? A Ellen isso Igreja, mesmo, façam mesmo. mais. Façam mais. Não, nós vamos fazer a promessa, nós vamos fazer. Vamos pra vocês. Então, um grande abraço, obrigada, tá? Por ter ficado conosco até agora, obrigada por compartilhar a nossa live, né? Por marcar suas amigas, continue compartilhando e marcando as amigas, porque aí cresce mais e a gente consegue fazer mais, né? Com mais temas, né? Conforme vocês vão comentando aí, perguntando, a gente vai desenvolvendo mais temas aqui e vai ficando melhor ainda, tá bom, mamães? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.